Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Ao longo desta semana da oitava da Páscoa, temos vindo a recordar as diversas aparições de Jesus ressuscitado. Sabemos que várias aconteceram no próprio dia da sua gloriosa ressurreição. Consta que, segundo São Lucas, Jesus caminhou com aqueles 2 discípulos que, desanimados com tudo o que tinha acontecido em Jerusalém, regressavam a Emaús, que seria provavelmente a sua terra, talvez de onde fossem até naturais. E é nesse caminho que encontram alguém que eles não são capazes de identificar, e esse alguém, ao reparar que, como estavam tristes, como estavam abatidos, perguntou-lhes a razão dessa sua tristeza. Eles ficaram espantados que pudesse alguém não saber aquilo que tinha acontecido em Jerusalém. E esse estranho perguntou-lhes o que é que foi, e eles próprios contaram a paixão e a morte de Jesus, e como tinham esperança que ele viesse a ser o prometido Redentor, mas afinal tudo tinha terminado com a morte de Cristo na cruz. E foi então que esse estranho lhes explicou que tudo aquilo que tanto os surpreendia era, ao fim e ao cabo, aquilo que tinha sido prometido, aquilo que tinha sido profetizado pelos profetas, que o Messias deveria sofrer. E depois, já fazendo-se tarde, os discípulos quiseram parar, talvez para tomar uma refeição, talvez até para dormir, mas o estranho fez questão de continuar o caminho. Mas eles insistiram para que ficasse com eles também, uma vez que tinham apreciado tanto a sua conversa, que lhes tinha explicado tudo aquilo que eles não tinham sido capazes de compreender. Ele acedeu e, ao partir o pão, eles perceberam que não era outro senão o próprio Cristo. E regressaram alegres a Jerusalém, levando esta boa notícia da ressurreição de Jesus. É curioso e até de certo modo é um pouco misteriosas estas aparições e desaparições de Jesus ressuscitado. Quando menos se espera, ele aparece. Quando menos se espera, também ele desaparece. De facto, sabemos que mal os discípulos de Emaús o reconheceram, ele desapareceu da vista deles. Mas também já não precisavam de o ver, porque sabiam que ele estava com eles, sabiam que ele estava vivo. E sabiam até algo mais, sabiam que não era por acaso que o Senhor lhes tinha aparecido ao partir o pão. Era como que um sinal dessa presença real de Jesus na Eucaristia. Nós sabemos que o Senhor está vivo, mas não está só vivo no céu, está também vivo no meio de nós, e está vivo no meio de nós sobre as espécies eucarísticas. Onde parece que está o pão, não está o pão. Está Cristo com o seu corpo, com o seu sangue, com a sua alma, com a sua divindade. E por isso nós assim acreditamos. E por isso nós também, por isso mesmo, recebemos com tanta devoção o Senhor na Sagrada Comunhão. Temos esse desejo, essa fome de o receber com frequência, se possível todos os domingos, e até talvez com mais frequência, porque temos necessidade absoluta de receber o Senhor, não para o transformar em nós, como fazemos ao assimilar os outros alimentos, mas para nos transformarmos nós nele. Curioso que aqueles discípulos estavam desanimados, e é o encontro com Cristo que os transforma, é o encontro com Cristo que realiza neles aquela tão grande mudança, aquela autêntica conversão. E essa conversão tem, por assim dizer, 2 momentos.
Um primeiro é encontro com Cristo na palavra, encontro com Cristo naquele diálogo, o encontro com Cristo naquela conversa em que o Senhor lhes explicou as Escrituras e depois eles próprios confessarão que sentiam que o coração se lhes abrasava enquanto ele lhes falava pelo caminho e lhes explicava as Escrituras. Para nós, a leitura, a meditação do Evangelho deve ser isso mesmo, um ouvir a palavra de Cristo, um falar com Ele, um escutar a sua palavra que Ele quis dizer a cada um de nós e que tem também, por isso, sempre um sentido e um significado novo. São coisas novas e velhas, das quais vamos tirando sempre lições que são inspiradoras para a nossa vida. Devemos procurar Cristo na palavra, mas temos também procurar Cristo no pão. É verdade que eles ouviram o Senhor, ouviram a sua palavra, ouviram as Escrituras, tal como Ele as explicava, mas só se deram conta dele quando o Senhor partiu o pão. Então, sim, aquele conhecimento atingiu o seu momento culminante. De facto, não podemos aspirar aqui na Terra a uma maior intimidade do que aquela que nos é dada na Sagrada Comunhão. E por isso também devemos respeitar com imensa delicadeza aquelas normas que a Igreja, para o bem da nossa alma, nos quis impor. Sabemos que devemos comungar apenas quando não temos consciência de nenhuma falta grave, que ainda não tenha sido absolvida na confissão sacramental. Sabemos também que não devemos comungar se não tivermos guardado pelo menos 1 hora de jejum em relação a qualquer bebida ou comida, exceto a água ou um remédio. Os remédios não impedem a comunhão eucarística. Mas não basta isso, é preciso muito mais do que isso. É preciso que haja também da nossa parte aquela fé, aquela esperança, aquela humildade, aquela devoção, aquele amor com que Nossa Senhora recebeu Jesus. Não foi por acaso que Maria foi feita imaculada, foi precisamente por isso, porque ela iria ser o primeiro sacrário, nela iria encarnar o Filho de Deus, ela iria receber verdadeiramente Cristo, como nós também verdadeiramente o recebemos na Sagrada Comunhão. Não o vemos, é certo, mas sabemos que Ele está conosco, como também os apóstolos, os discípulos de Emaús, não o viram depois do Senhor desaparecer, mas sabiam que Ele estava com eles e que neles era força e luz. E é por isso que, apesar de ser já de noite, era o jantar que tinha acontecido, eles ainda têm força, ainda têm ânimo, ainda têm luz para regressar a Jerusalém, para fazer de regresso todo o caminho que tinham feito durante o dia. Já não era a luz do sol que os iluminava, agora era a luz de Deus, era a luz da fé. Já não era o alimento material que os fortalecia, agora era o alimento espiritual que em Cristo tinham recebido. Mas não basta que nós sejamos almas eucarísticas, é necessário também que procuremos levar os nossos amigos a Jesus. Alguns poder-nos acompanhar até fisicamente, a outros que talvez ainda não nos queiram acompanhar, porque ainda não sabem quem é Jesus, devemos levá-los, pelo menos, na nossa oração. Dou-te graças, meu Deus, pelos propósitos, afetos e inspirações que comunicaste nesta meditação. Peço ajuda para os pôr em prática. A Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.